Para quem não está sabendo ainda, eu só vou repetir, esse vídeo é uma espécie de um contraponto, não chega a ser um react, mas é um contraponto ao que nós assistimos no podcast do A Inteligência Limitada, do Rogério Vilela. Fantástico a forma como ele conduz a entrevista, eu estou aprendendo com ele, já disse ontem. E eu também achei muito interessante o pastor Lamartine Pozella. Ele tem assim uma facilidade de comunicação, uma empatia muito grande. E ele colocou alguns pontos e eu aprendi algumas coisas com ele e alguns outros eu tive dúvidas, né? Mas a dúvida ela é importante, né, pastor? Sim, a dúvida é essencial, né? O que move o mundo não são as respostas, são as perguntas, né? E as dúvidas são essenciais. Em filosofia, na verdade, você aprende a perguntar. E as respostas elas vêm algumas vezes, nem sempre. E na teologia, na verdade, a gente tinha um costume, eu tinha um amigo filósofo, Gladson, grande abraço para o Gladson também, e eu dizia para ele assim, brother, e ele é filósofo, eu dizia para ele, sabe qual é a diferença entre o filósofo e o teólogo? É que o filósofo faz perguntas para as quais nunca, deixa eu tirar um pouquinho aqui, aí, o filósofo faz perguntas para as quais talvez nunca obtenha respostas. E o teólogo obtém respostas para perguntas que nunca fez. Entendeu? Então, isso é legal. Mas assim, se a gente unir os dois e souber perguntar, é muito, muito interessante. Mas aí tem um pouco de ironia, né? Um Sempre. pouco só, né? Só um pouco, Só um pouquinho. só um pouquinho. Então, ali foram feitas diversas abordagens e que fantástico que ele consegue comunicar com muitas pessoas, né? Na igreja dele também, muitas pessoas, tá crescendo muito a igreja dele, né? E nós estamos aqui para poder não discordarmos, mas poder contribuirmos com aqueles que gostam do texto bíblico, no original, entendermos algumas coisas, né? Mas vamos trabalhar um pouco essa questão de onde surgiu esse mito de que anjos teriam se misturado à raça humana. Isso aí é muito, para mim, é um choque. E então eu gostaria de ter agora um divisor de águas. Agora eu sei, porque eu sei de onde surgiu isso e onde que está baseado isso. E não, isso tem fundamento bíblico? Na verdade, assim, como todas as noções a respeito da Bíblia, elas surgem baseadas na Bíblia. De alguma forma, ela tem uma base bíblica. Agora, se a base é correta, a interpretação está certa ou não, já é o que é discutível. A tradição judaica, na verdade, ela tem essa ideia. A tradição judaica, ela entende, uma grande parte da tradição judaica não. E quando a gente fala de tradição judaica, é importante aqui, deixa eu me acostumar aqui com o microfone aqui, né? Eu faço isso em casa direto, mas aqui parece que eu estou meio travado. Veja só, a tradição judaica, vamos colocar um pouquinho mais para cá, assim, para não ficar dando puff-puff. Ela tem essa ideia de tentar entender os parênteses do texto, né? As lacunas do texto e tentar entender o que é que está acontecendo ali. As sutilezas? Não, são lacunas mesmo. Por exemplo, o texto explica alguma coisa, de repente o texto não explica alguma coisa. Onde está a mulher de Caim? O texto não fala. Puxa vida, Caim foi reprodução assexuada? Como é que de repente aparece uma mulher de Caim, Caim vai se casa com sua mulher se não diz nada? O texto pergunta, os rabinos perguntavam isso. De repente aparece a figura dos filhos de Deus em Gênesis 6. Né? Filhos de Deus, quem são os filhos de Deus? Eles começaram a se perguntar, como nós nos perguntamos. Baseado em Jó, quando fala que os filhos de Deus se reuniam e ali, juntamente com eles, veio Satã, entende-se que os filhos de Deus seriam os anjos. Estou falando dentro da tradição judaica, que é a base da interpretação do pastor Lamartine. Né? E de muitos outros. Muitos teólogos brasileiros e alguns outros teólogos não apenas brasileiros pensam dessa maneira também. E essa tradição, então, havia uma tradição judaica que, baseada nessa associação de textos, ela considera que os filhos de Deus, a expressão filho de Deus se refere aos anjos. E os filhos de Deus, em contraste com as filhas dos homens, seriam então anjos e não seres humanos. Além disso, eles utilizam o texto de 1 Pedro 2, capítulo 2, verso 4, que fala de anjos que não guardaram seus principados, mas foram atrás de outra carne. Peraí, anjos que não guardaram seus principados e foram atrás de outra carne, quer dizer que eles tiveram relações com outras mulheres. Não precisa fazer mulheres. Um pulo, precisa fazer um exercício. É um exercício mental muito grande. A gente chama de marteladas marteladas de uma exegese vesga. Eu não considero dessa forma. Por quê? Não considero da maneira assim que isso é correto. Primeiro, como é que o original fala? Na verdade, o texto original, e aí tem algumas ideias, por exemplo, eles falam que seriam gigantes. Lá fala Bnei Elohim. Bnei Elohim seria filho de Deus. Então, Bnei Elohim é a maneira pela qual Deus se refere a Israel também, filhos de Deus.
Israel é filho de Deus. Todos os homens e mulheres que falam, que são de acordo com, que vivem de acordo, lembra que a gente estava conversando sobre no reino do estilo de vida divino? Estes são filhos de Deus. No contexto da literatura, nós temos a genealogia do capítulo 6, do capítulo 5, porque isso acontece no capítulo 6. No capítulo 5 vem a introdução de genealogia. E essa genealogia, o objetivo dela é nos mostrar quem são os filhos de Deus. Na genealogia do capítulo 5, ela começa dizendo assim, ó, eu estou com o texto aqui, esse é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Capítulo 5, verso 1 de Gênesis. Tá? Então, de quem as gerações de Adão procedem? De Deus. Então, a ideia do capítulo 5 é fazer essa transição narrativa para nos explicar quem são aqueles filhos de Deus do capítulo 5, do capítulo 6. Por quê? Porque é assim que ele começa, dizendo: o homem não veio do nada, não veio de outro homem, o homem veio de Deus. Então, os filhos de Deus são aqueles que são os homens e mulheres que andam de acordo com o que Deus quer. E no capítulo 5, ainda, nós temos ali no verso 21 e 22, olha só, Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Aqui nós temos uma quantidade de pessoas que foram fiéis, que são, aqui, numa leitura de correlação, dentro do contexto narrativo, o capítulo 6 vai falar dos filhos de Deus como sendo aqueles que são fiéis. Quem são aqueles fiéis? A geração do capítulo 5, ela continua, não é por Abel, nem é por Caim, é por Sete. E essa geração é aquela que no verso 3 diz: Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, a 800 anos, gerou filhos e filhas. Daí para frente, então, vem a geração de Sete. Aqui tem uma mensagem muito bonita nessa genealogia, não é? Depois a gente pode até falar sobre ela, nos significados dos nomes em hebraico, traz uma mensagem muito bonita que ajuda a compreender, inclusive, o que vai acontecer no capítulo 6. No capítulo 6 diz: sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar sobre a terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus. Então, quem são os filhos de Deus? Considerando o capítulo 5, o capítulo 5 nos mostra que os filhos de Deus são a geração daqueles que vieram de Sete. Então, essa é a interpretação de acordo com o texto. Textualmente, a geração do capítulo... Por isso, lembra que você falou uma frase: eu não preciso saber por que está errado, eu preciso saber o que é o certo. Isso. O certo é, o texto está nos dizendo, dentro de uma sequência narrativa... Estou falando do relógio Seiko, quem assistiu? Isso, do relógio Seiko. Quem se lembra de ontem também vai se lembrar disso. Quem assistiu a primeira parte, né? Vai se lembrar disso. Então, analisando em termos de análise de sequência narrativa, os filhos de Deus são aqueles que foram apresentados no capítulo 5, que são a geração de Sete. Essa geração de Sete são homens e mulheres que estão de acordo com o projeto de vida de Deus. E quem são os filhos dos homens? Aqueles que estão em contraste. Aqueles que, de repente, estavam vivendo de maneira devassa ou de outras maneiras, que não seguiam os planos de Deus. Quem poderiam ser? Os filhos de Caim, a descendência de Caim. Essa descendência de Caim seria os filhos do homem. E aí o pessoal faz uma coisa interessante, Gui, que eles falam assim: não, porque do cruzamento dos anjos com as mulheres nasceram gigantes, os Nefilim. E até um cuidado, pessoal, não é Nefilins, em hebraico é Nefilim, que já é um plural. E nasceram os Nefilim. Então eles eram gigantes daquela época, porque era um cruzamento dos filhos... Mas não é isso que a Bíblia diz. Olha o que diz o verso 4, e as pessoas geralmente leem e não percebem. Diz: não, eles tiveram filhos com as filhas dos homens e deles nasceram gigantes. O verso 4 não diz isso, diz assim: naqueles dias estavam os Nefilim na terra. E também depois, ou seja, antes de que acontecesse esse suposto cruzamento de anjos com mulheres, já existiam os gigantes, eles não são filhos deles. Porque diz assim: e depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. É só isso. Não está dizendo que os gigantes são filhos dos anjos, está dizendo que eles já existiam. E depois diz: esses Nefilim eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Então, deixa eu ver se eu entendi. Ele está dizendo só o seguinte: aqueles que eram fiéis a Deus casaram com mulheres que não eram fiéis a Deus. E tiveram filhos. Nesse tempo existiam gigantes na terra. Mas todo mundo era mais alto, né? Exato, e eles eram mais altos do que aqueles. Os Nefilim, a palavra Nefilim em hebraico vem do verbo nafal, que quer dizer cair. Então, o que significavam esses caídos? Talvez a queda moral deles, alguma coisa assim. Provavelmente é isso que significava. Os Nefilim eram os homens de valor. Como, por exemplo, a gente vai haver um deles lá mais adiante, que era Nimrod. Nimrod era grande guerreiro diante do Senhor, como a própria Bíblia descreve. Foi aquele que sugeriu a torre. A torre de Babilônia, a torre de Babel. Então, Nimrod era um grande valeiro, um grande homem guerreiro naquela época. Então, aqui o Nafal
esse Nefilim não quer dizer apenas, não fala tanto das suas estaturas, da sua estatura, grande poder, mas da sua qualidade moral. Eles eram caídos. Em outras palavras, eles eram homens e mulheres que não tinham nenhum tipo de grandeza espiritual. Por isso que diz assim, a Bíblia não fala, por exemplo, que eles eram, naqueles dias estavam, e algumas traduções vão dizer os gigantes na terra. Nefilim não quer dizer gigante. E depois e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. São dois relatos separados. Filho de Deus e filho do homem tiveram filhos, aquilo que você disse, tiveram filhos. Em paralelo, o texto não diz que os filhos desse casamento, nasceram Nefilim, mas que eles já existiam. Eles existiam antes e continuaram existindo depois. Em outras palavras, o que o texto parece estar querendo dizer? A devassidão moral do ser humano existiu antes desse casamento, e ele continuou existindo depois. Então, só para que a gente possa esclarecer a quem está assistindo agora, quem pegou agora do texto para frente, o que está dizendo é que hoje nós temos os filhos de Deus e os filhos dos homens também. Quer dizer, aqueles que aceitam e fazem a vontade de Deus são chamados filhos de Deus, é isso? A Bíblia sempre os chama filhos de Deus, filhos da luz. Filhos da luz, aqueles os que são... Os santos separados, né? Etc. E aqueles que não seguem, que estão vivendo uma vida... Filhos dos homens. Filhos dos homens, né? Lembra que eu falei na primeira parte que tem aquela ideia do reino de influência em Adão e em Cristo? Então nós passamos de ser influenciados, vivendo e descendentes de Adão para sermos descendentes de Cristo. Esses são filhos de Deus, esses são filhos dos homens. Para mim já basta, eu já entendi a confusão, agora já sei, e ainda bem, que a raça humana ela vem ainda de Adão e Eva e não houve mistura com outro tipo de criação. Seria muito... Mais complicado ainda, né? Muito complicado. Então, isso está para mim bem correto. Agora ficou ainda um restinho ainda de dúvida, que é a seguinte. Em algum lugar na Bíblia ele fala que os anjos são chamados filhos de Deus? Em Jó. No livro de Jó. Os anjos também são filhos de Deus. Mas os anjos que não caíram, né? Mas, na verdade, toda criatura de Deus é, em certo sentido, um filho de Deus. Filho pela criação. Agora, existe um outro, e esse é um aspecto muito importante. Eu posso parecer politicamente incorreto agora no que eu vou dizer, mas eu quero ser biblicamente correto, porque eu costumo dizer que aquilo que é politicamente correto, geralmente é biblicamente incorreto. Essas coisas são fogo hoje em dia, né? Então, assim, nós temos o costume de dizer que todos são filhos de Deus. A Bíblia não diz isso. Pela criação, toda criatura, por ter sido engendrada por Deus, ela é um filho de Deus nesse sentido. Mas no livro de João, capítulo 1, verso 14, nos diz no Evangelho de João, nos diz que aqueles que creram deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então não são todas as pessoas do mundo que são filhas de Deus pela redenção. São santos, separados e etc. Mas somente aqueles que creram. E esse capítulo 6 que nós temos aqui é justamente uma demonstração da diferença entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Uns são filhos de Deus, outros são filhos dos homens. E teria mais um problema, pastor, que eu estou vendo aqui, eu não sei, me corrija se eu estiver errado, mas assim, um anjo não caído, ele é filho de Deus. Agora, um demônio não é filho de Deus, ele é... Pela criação? Não, pela criação sim, mas hoje ele não é considerado mais, é considerado demônio. E ele não seria apto para ser chamado de filho de Deus mais, porque ele rejeitou a Deus. A ideia, na verdade, no momento em que eles têm nessa percepção judaica, que é a partir desse ato que eles passam a não ser mais filhos de Deus. Então, assim, antes eles eram filhos de Deus, teriam sido filhos de Deus. Isso aí, até Hollywood já fez um filme aí para exatamente. Então, eram gigantes lá de um filme que criaram lá, que aquele filme eu assisti um pedaço, eu falei, gente, o que é isso? Que absurdo esse filme. Então, a ideia é, filhos de Deus escolheram não ser mais filhos de Deus, porque preferiram a relação sexual. Né? Na verdade, assim, se a gente for... Está muito parecido com hoje, né? Está bastante parecido com hoje. Pessoas que até são filhas de Deus, que vivem a igreja, etc., escolhem viver uma vida sexualmente pervertida. E aqui eu não estou dizendo sobre orientação, nem nada disso. É uma vida que não condiz com a sexualidade pregada pelas Escrituras. Seja uma pessoa hétero, seja homossexual, seja qualquer coisa. Usando o livre-arbítrio. A liberdade de escolha.